o Tribunal de Nuremberg foi um marco na história por levar a julgamento criminosos de guerra e abrir as portas para uma melhor valorização dos direitos humanos, pouco observados graças ao império totalitarismo. Constituído pelos aliados, levaram a pena capital e a prisão perpétua ou por vários anos, cerca de 24 anos, líderes nazistas que até o último minuto não acreditavam tratar-se de seres humanos as milhares de pessoas que exterminaram. Apesar da declaração ter sido celebrada após a Segunda Guerra Mundial, a relação dos direitos nela externados com os que foram violados pelos nazistas e o que esses sofreram no julgamento é relevante para percebermos a sua legitimação frente aos acontecimentos. Após o término da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, os países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra e ex-URSS, discutiam sobre qual seria o futuro dos principais responsáveis por inúmeras atrocidades cometidas ao longo dos quase 6 anos de conflito que dizimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, sendo 2,5 milhões judeus. Após tanta crueldade praticada pelos nazistas durante a guerra, coisa que o mundo jamais tinha visto, os direitos humanos estavam em decadência e, por isso, era necessário tomar alguma atitude para reverter essa situação, ou seja, reafirmar os direitos humanos. Havia uma discordância entre os países acerca de um julgamento dos líderes nazistas capturados. O representante da URSS, por exemplo, discordava da ideia de um julgamento. Entretanto, reunidos na Inglaterra no dia 8 de agosto, o governo provisório da República Francesa e os governos dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assinaram um acordo, chamado Carta de Londres, que deu origem ao Tribunal Militar Internacional, mais conhecido como Tribunal de Nuremberg, que tinha como objetivo julgar os criminosos de guerra. O local escolhido para sediar o julgamento foi o Palácio da Justiça, na cidade de Nuremberg, por isso o nome Tribunal de Nuremberg. Nuremberg foi o local onde ocorreram as maiores manifestações de Hitler, podendo ser considerado o centro espiritual do Terceiro Reich. O tribunal foi composto de igual proporção e representatividade dos países que assinaram o acordo. Foi escolhido um juiz de cada país, sendo eles Francis Biddle, dos Estados Unidos, Geoff Lawrence, da Grã-Bretanha, Donald Dudevabris, da França, e Major-General Nikitchenko, da União Soviética. Em 20 de novembro de 1945, 21 acusados nazistas sentaram no banco dos réus do Palácio da Justiça em Nuremberg para o julgamento por crimes de guerra. Outro acusado, Martin Bormann, foi acreditado como morto. O tribunal nasceu cercado de questões polêmicas que serão tratadas na análise deste vídeo. Durante a Segunda Guerra, a economia da Alemanha cresceu de maneira extremamente rápida. O desemprego diminuiu, a produção nacional aumentou, a renda nacional dobrou, houve um grande investimento militar e os judeus, que estavam nos campos de concentração, se tornaram uma excelente mão de obra escrava. Porém, nos últimos anos da guerra, a Alemanha já não conseguia se igualar aos aliados que estavam bombardeando suas cidades e fábricas importantes, causando colapso no país, que gerou fome, queda de produção de combustível, explosivos e tanques. Após a Segunda Guerra, a Alemanha encontrava-se quebrada devido às divergências entre as 4 grandes nações. O país foi dividido em 2 partes, a Alemanha Ocidental, governada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, ocupada pela União Soviética. A Guerra Fria se iniciou e com ela surgiu uma grande divisão entre os capitalistas e os socialistas. Com o passar dos anos, graças aos recursos norte-americanos, a economia na Alemanha Ocidental começou a se elevar.
e seu produto interno bruto, o PIB, alcançou de países como da Inglaterra e da França. Por isso, os alemães ocidentais possuíam um padrão de consumo muito além do padrão oriental, uma vez que a Alemanha Oriental possuía um desenvolvimento mediano, contribuindo para que muitos alemães desse lado passassem a procurar moradia do outro lado ocidental da Alemanha. Diante disso, as autoridades da Alemanha Oriental mandaram construir um muro que separava as duas Alemanhas fisicamente. Este muro ficou conhecido como Muro de Berlim e foi um grande marco na Guerra Fria. Nas décadas seguintes, a Alemanha Ocidental se tornou um dos países mais poderosos do mundo. Era democrática, portanto, os cidadãos escolhiam seus governantes e podiam manifestar livremente suas opiniões, sem medo de possíveis retaliações, deixando a população da parte oriental decepcionada com a forma de governo socialista. Isso causou uma série de manifestações com o objetivo de promover a troca do regime político para o democrático. Os alemães orientais estavam cansados de ter dois estados alemães dentro de uma nação alemã, e por isso o lema do povo era: "O povo somos nós". Tais manifestações surtiram um efeito esperado. Houve uma grande crise do socialismo e a Alemanha Oriental começou a negociar para que o país fosse reunificado em 3 de outubro de 1990. Interrelações entre os aspectos constitucionais e o contexto exposto no filme. Primeiramente, ressalta-se que o atual contexto do direito constitucional brasileiro é o neoconstitucionalista, ou seja, através da Constituição busca-se atribuir direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, além de que as normas previstas em tal instituto jurídico irradiam todo o ordenamento jurídico brasileiro, norteando a criação, interpretação e execução de normas jurídicas. Desta forma, também o julgamento, que é o tema central do filme, deve estar em concordância com a Constituição. Prevê a supranorma do direito brasileiro, que é direito do Estado punir aqueles que praticam delitos, ceifando direitos ou bens, mas desde que provem legitimidade para tal ação.